a medalha de honra ao mérito Brás Cubas ao Centro Espanhol de Repatriação de Santos, pelos seus 115 anos de existência, conforme decreto do Legislativo número 33, de 16 de novembro de 2010, da autoria do vereador Braz Antunes Matos Neto. Para compor a mesa, eu convido as seguintes autoridades. Representando o prefeito João Paulo Tavares Papa, secretário de Desenvolvimento e Assuntos Estratégicos, Márcio Rodrigues de Lara. Presidente do Centro Espanhol de Repatriação de Santos, senhor Ricardo Álvares. Cônsul honorário da Espanha em Santos, Dom Manuel Santala Montoto. Presidente do Conselho de Residentes Espanhóis da Circunscrição Consular de São Paulo, Brasil, Arturo Macieiras. Convido a todos para que, em pé, acompanhemos a execução do hino nacional brasileiro. E o hino nacional da Espanha também. Terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido,
essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Quero registrar a presença das seguintes autoridades: senhor José Luiz Gonçalves Alonso, presidente do Conselho da Comunidade Espanhola da Baixada Santista; senhor Dr. Bento Marques Prazeres, presidente do nosso querido Jabaquara Atlético Clube; César Rua Fernandes, meu grande amigo César, diretor administrativo da Sociedade de Socorros Mútuos e Beneficente Rosalia de Castro; vereador Adilson dos Santos Júnior, vereador companheiro daqui da casa, sempre presente em todas as solenidades; representando o comandante da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, General Santos, aqui presente o 2º Tenente Salazar; e o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, Dr. Paulo Gonçalves Monteiro. Convido o vereador Braz Antunes, autor do projeto, para fazer o discurso de saudação do aniversário do Centro Espanhol. Manolo. Senhor presidente Odair Gonzalez, boa noite. Na sua pessoa, eu gostaria de cumprimentar todas as autoridades políticas presentes, assim como o meu nobre colega Dilson e certamente outros vereadores que ainda virão a essa cerimônia. Gostaria de dizer da minha satisfação, porque eu sei quanto Vossa Excelência é querido pela colônia espanhola e quanto é respeitado, né, das leis que fez para a comunidade espanhola e que, para mim, é motivo de muita honra
ter essa solenidade presidida por Vossa Excelência. Cumprimento agora a gente tem que ler, Márcio, porque mudou, né, a secretaria. O secretário de Desenvolvimento e Assuntos Estratégicos da Prefeitura Municipal de Santos, o engenheiro Márcio Lara, nesse ato representando o digníssimo prefeito municipal de Santos, nosso querido João Paulo Tavares Papa. Presente do Centro Espanhol e Repatriação de Santos, desculpe, a minha pronúncia não é igual a do Odair Gonzalez, mas eu vou fazer um esforço. O Ricardo Alvarez, a quem representa como presidente nesse ato o Centro Espanhol. Meu amigo, cônsul honorário da Espanha, Dom Manuel Santala Montoto, a quem eu peço licença para usar o broche que há cerca de 1 ou 2 anos você me presenteou e eu guardei com muita estima por uma ocasião como essa. Então eu peço a licença para usar as bandeiras da Espanha aqui no meu peito. E o senhor Arthur Chau Maceiras, presidente do Conselho de Residentes Espanhóis na circunscrição consular de São Paulo, Brasil, que abrange São Paulo, Mato Grosso e Minas Gerais, né? Paraná. Muito obrigado pela sua presença também. Bom, boa noite a todos, boa noite às senhoras, aos senhores, às crianças, que eu já vi algumas aí, alguns amigos aí em particular da colônia, como Pedro Troncoso, que foi o grande incentivador, meu amigo já há muitos e muitos anos, foi o grande incentivador para que esse vereador pudesse fazer essa homenagem. Então eu gostaria de não só acreditar as entidades já representadas, Montoto, Ricardo, mas ao Pedro também, que procurou esse vereador para que pudéssemos fazer uma homenagem ao Centro Espanhol, mas que eu acho que eu homenageando o Centro Espanhol, a Câmara Municipal, homenageando o Centro Espanhol, está homenageando toda a colônia espanhola. É dessa maneira que eu entendo quando o Pedro me solicitou, me sensibilizou sobre o pedido, né? Gostaria também de cumprimentar o Manolo, pessoa da nossa relação, o Garcia, enfim, outros, o Felipe, outros da comunidade que eu não estou, às vezes posso falhar, o seu César Rua, amigo do meu pai, não poderia esquecer. Enfim, e cumprimentar também, eu poderia dizer que viu, Odair, me permite chamar assim, eu poderia dizer que esse projeto de resolução, que entrou na casa por indicação desse vereador, aprovado por unanimidade pelos 17 vereadores, portanto, não é esse vereador que está homenageando o Centro Espanhol mais, é a cidade de Santos que está homenageando o Centro Espanhol, porque nós, juntamente com o prefeito municipal, somos os representantes políticos, administrativos da cidade. Então, essa homenagem não é mais do vereador Braz, é da Câmara Municipal de Santos, portanto, do povo de Santos, né? Eu, para que não esqueça, mas a gente vai esquecendo, não cumprimentei o Bento, presidente do tradicional Jabaquara Atlético Clube, né? E clube importante aqui da nossa cidade. Então, vereador Odair, eu podia dizer que essa homenagem partiu de dentro de casa da minha mulher, a Regina, né, com sangue espanhol, e que tivesse me pressionado a fazer essa homenagem, mas não foi isso. Podia dizer também que foi pela pressão do meu assessor, Lani Valengo, de descendência espanhola, que também me pressionou, porque quando eu falei para ele que eu ia homenagear, que eu estava pensando em homenagear o Centro Espanhol de manhã, depois de almoço o projeto já estava escrito. Então não foi pressão dele, não. E também não foi pelas amizades que eu tenho da colônia espanhola, né? Aqui representada pelo Pedro, pela Maria Lídia, né? Então, eu acho que foi o que me passou pela cabeça, homenageando o Centro Espanhol, seria homenagear a colônia espanhola, que foi, juntamente com a portuguesa, a italiana e a japonesa também, os grandes responsáveis pela construção
do nosso país, né? Isso, os livros de história estão aí para contar, e são realmente os responsáveis pela construção de um país ainda novo, com 500 e poucos anos. Mas, de qualquer maneira, foi pelo povo espanhol, eu queria dedicar essa homenagem, né? Através do Centro Espanhol, que acredito, a maior entidade da região e uma das maiores do Brasil em relação à representatividade espanhola. E também a convivência no seio, né, da minha família me ajudou muito também a entender o povo espanhol e a gostar do povo espanhol, né? O pai da Regina, o seu Leopoldo, acho que muitos aqui conheceram, o seu César conheceu, vem de uma família de Crescente, na Galícia, né? A cidade, o lugarejo que eu tive a oportunidade de conhecer, um lugar pequeno, mas maravilhoso, né? E aonde faz divisa com Portugal. Então, também, eu acho que a língua, né, Odair, é muito próxima a gente, quer dizer, a língua espanhola, principalmente os da Galícia. Então, o seu Leopoldo vem de uma família de 6 irmãos, onde só ele, ironicamente, nasceu no Brasil, mas também por acaso. O seu Valentim era o mais velho da família, nasceu na Espanha, nasceu em Crescente, a Argentina, a Íria, a Constantina e a Regina. Portanto, eram 4 irmãs e 2 irmãos, né? E o seu Leopoldo nasceu aqui, mas viveu lá, né? Veio para o Brasil de volta com mais de 20 anos, né? Então, eu convivi, ele é falecido, eu convivi com ele e com a língua espanhola, porque ele não tinha fluência correta do português, porque viveu lá grande parte da sua vida. Então, certamente, me fez entender o jeito do espanhol, me fez gostar, né, essa família, e também é a culinária, né? A culinária espanhola, o pucheiro, né? Que hoje eu como aí com o Garcia, né? Quando eu quero matar a saudade, eu como então com o Garcia, pucheiro, o leite frito, me ajuda, Regina, senão eu esqueço. A paella, claro, a paella, enfim, uma série de coisas que estão introduzidas nos hábitos culinários do brasileiro pela colônia espanhola, né? Então, eu acho que por tudo isso é a emoção, né, de poder homenagear o Centro Espanhol. Bom, eu vou partir para o discurso formal, acho que fica mais agradável e também eu não gasto tanto tempo de vocês. Bom, nós estamos celebrando essa noite a valiosa atuação do Centro Espanhol e Repatriação de Santos, o nosso Centro Espanhol, em seus 116 anos, em benefício da colônia espanhola e da própria população santista. Eu só queria deixar claro, essa homenagem é pelos 115 anos que nós não conseguimos, foi um ano difícil, um ano eleitoral e um ano de Copa do Mundo também. Nós estávamos esperando a Espanha ganhar para poder homenagear o Centro Espanhol, né? Então, é uma homenagem de 115 anos, embora já tenha feito 116. Então, é uma grande honra entregar nessa solenidade a medalha de honra ao mérito Brás Cubas, de acordo com o decreto legislativo número 33/2010, de minha autoria, que foi aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal de Santos. A história do mundo acontece sempre através do movimento dos povos. Os homens fazem as suas jornadas em busca de uma existência digna e dias mais felizes, onde os sonhos possam florescer. Ou buscam novas conquistas e vitórias. Carregam na bagagem histórias de vida vividas em outros cantos, sobre outros olhares e outros pensares. Conservam valores próprios, sentimentos particulares e sentimentos coletivos, outras formas de enxergar a condição humana. Trazem culturas diversas, outras maneiras de falar, outras línguas e outras convicções. Quando planto sementes em novas terras, tenha certeza de que germinarão os frutos da integração.
Da convivência entre a diversidade e a solidariedade surgem novas sociedades. E assim vieram os povos de Espanha para o Novo Mundo. Ao longo dos tempos, deixariam para sempre influências fortes, decisivas e fundamentais. E até diríamos, abençoadas influências que muito contribuíram para o desenvolvimento da nação brasileira. Vamos admitir a verdade. Desde o descobrimento das Américas, os espanhóis andavam por aqui. Viveram os tempos coloniais, fizeram descobertas, fundaram cidades, traçaram tratados. Mas a história oficial diz que ocorreram 3 grandes ciclos migratórios no nosso país. No período entre 1889 e 1899, de acordo com a preciosa documentação resgatada recentemente pelo governo espanhol, cerca de 175 mil espanhóis desembarcaram no Brasil. A maioria deles, de origem galega, vieram principalmente para trabalhar na agricultura, especialmente nas lavouras de cana-de-açúcar e no café. O Brasil, então, era visto como um país de grande futuro e muito generoso na acolhida aos estrangeiros. Entre 1904 e 1914, vieram cerca de 420 mil espanhóis fugindo dos efeitos da Primeira Guerra, ou então atendendo ao chamado dos parentes que aqui já viviam. De 1951 a 1961, vieram mais de 100 mil cidadãos espanhóis, mão de obra perfeita para atender o nascente desenvolvimento industrial brasileiro. Entre 1889 e 2001, 709 mil filhos do Reino de Espanha se fixaram em terras brasileiras. Hoje, calcula-se que 15 milhões de brasileiros sejam descendentes de espanhóis, a maioria vivendo no estado de São Paulo. Desde os primeiros tempos, Santos foi um dos destinos preferidos. Aqui os espanhóis representaram o segundo maior grupo de imigrantes, atrás somente dos portugueses. Hoje estima-se que vivam na Baixada Santista cerca de 30 mil espanhóis e seus descendentes. Importante é dizer que, segundo os historiadores, a cidade de Santos desenvolveu-se no período colonial a partir de um núcleo inicial de origem ibérica, com um grande percentual de espanhóis, embora os portugueses fossem maioria. Um dos primeiros espanhóis a pisarem na Baixada Santista foi exatamente o padre José de Anchieta, nascido na ilha de Tenerife. Nada mais natural, portanto, que surgisse em 1895 a ideia de se fundar uma sociedade que congregasse os espanhóis santistas, entre aspas, e preservasse as tradições ibéricas. E assim foi feito, a partir de um anúncio publicado no Diário da Cidade, por iniciativa de Dom José Bojá. No abençoado dia de Reis, 6 de janeiro, surgiu o Cassino Espanhol, que teria sua primeira sede na Rua Aguiar de Andrade, no Paquetá, inaugurada em 1897. Como primeiro presidente da junta diretiva, foi escolhido Dom Manuel Troncoso, que exerceu seu mandato no biênio 1895-1896, e da qual a árvore genealógica do Pedro Troncoso descende. O nome original foi substituído por Centro Benéfico e Recreativo Espanhol, e mais tarde, a partir da fusão com a Sociedade de Repatriação, adotou a denominação atual. Tornou-se dessa forma a própria alma da colônia, além de prestar auxílio ao município em ocasiões especiais. Assim foi em 1916, quando abrigou os sobreviventes do naufrágio do vapor Príncipe das Astúrias. E abro aí um parênteses, nós tivemos um brilhante jornalista e santista, o José Carlos Silvares, que há cerca de um ano atrás eu tive a oportunidade de estar presente, fez o lançamento do seu livro do Príncipe das Astúrias, né? E em 1918, quando foi transformado em hospital para atender as vítimas da febre espanhola, epidemia que assolou a cidade. A história dos espanhóis em Santos é riquíssima e é emocionante, mas existem alguns pontos fundamentais que é preciso destacar. Eu não ia esquecer de você mesmo, viu, Bento? A começar pelo glorioso Jabaquara,
que nasceu em Espanha e que mora no coração de todos os santistas. O Jabaquara, o vereador Odair Gonzalez, tanto quanto eu, gosta muito de futebol e sabe os craques que o Jabaquara forneceu para o Brasil, em Copas do Mundo, inclusive, criados e nascidos no time do Jabaquara. Realmente é emocionante. No comércio, na área trabalhista, na política, olha aí o Odair, na culinária, na cultura e no cotidiano santista existem fortes influências. Os calceteiros espanhóis nos deram um chão para caminhar e os portuários espanhóis nos ensinaram que todos somos homens políticos, mesmo que seja sob o signo glorioso da anarquia, graças a Deus. Reivindicar é preciso. Participar é fundamental. Eis a herança espanhola que, aos poucos, foi construindo para Santos a imagem de cidade vanguardista e politizada. Quanto aos calceteiros, trabalhadores especializados em assentar os paralelepípedos nas ruas, é preciso contar uma história rápida. Os galegos são famosos por sua habilidade em trabalhar com pedras, tanto é que, em Crescente, o meu sogro se referia à casa dele como uma casa de pedra, porque realmente era uma casa de pedra. É uma casa de pedra. Pois na Galícia as grandes propriedades eram divididas entre os herdeiros e a própria família era encarregada de construir muros divisórios feitos de pedras cortadas e justapostas. Em Santos, a habilidade virou ofício. Hoje, entre outras atividades, o Centro Espanhol mantém a Escola de Língua e Cultura Alfonso X, El Sábio, que completou 25 anos de atividade. O grupo folclórico Caminhos de Espanha e o coral Cantares de Espanha. Sem contar com o Consulado de Espanha, que funciona na sede do Centro Espanhol, tendo como cônsul honorário o nosso querido Manuel Santala Montoto. Pessoalmente, além de ter torcido muito pela Espanha, e acho que não teve brasileiro que não tenha torcido após a eliminação do Brasil, na última Copa do Mundo, principalmente após a eliminação, como eu estava falando do Brasil, eu tenho orgulho em dizer que a hispanidade é um importante fator integrante da minha família. Eu acho que eu já falei isso, mas nunca é demais dizer, o Daír, as autoridades, o Márcio, que o Dom José Montero Fernandes foi avô da minha esposa e presidiu o Centro Espanhol de 1913 a 1915, e também em 1918, sendo o 7º presidente dessa entidade, que completa 116 anos. Portanto, o Dom José Monteiro Fernandes, daqui a 2 anos, completa um centenário da sua presidência. No mínimo, meus filhos, o Pedro e a Júlia, como meu sogro falava, carregam uma generosa porção de sangue espanhol. E eu quero também fazer um breve relato que eu recebi ontem das mãos do presidente do Centro Espanhol, do Ricardo Alvarez, as atas. Eu agradeço do coração, Ricardo, vou passar para toda a nossa família, todas as atas à época da presidência do Dom José Monteiro Fernandes, avô da minha esposa Regina, e que não fosse todos os motivos, Odair, que eu falei da iniciativa que eu tive, que a Câmara, por unanimidade, aprovou, só essa bastaria, porque isso que eu vou ler, vocês me desculpem, mas eu acho que é importante, talvez muitos não saibam, não da diretoria dele, mas do coração espanhol, do povo espanhol. Porque hoje está acontecendo de novo, e o brasileiro, talvez, com lições de vocês, espanhóis, tenham aprendido a socorrer as vítimas do Rio de Janeiro, da região serrana. Ilustríssimo senhor diretor de A Tribuna, nessa, saudações à diretoria, bom, e essa ata já em português, porque as demais estão em espanhol. A diretoria do Centro Espanhol, interpretando os sentimentos de todos os seus consórcios, em sessão ontem realizada, resolveu concorrer com a importância de R$200 mil para as vítimas das inundações da Bahia. Olha, 98 anos depois. A solidariedade perante...
A solidariedade perante o infortúnio é, sem dúvida, a mais bela manifestação de bondade humana, e o nosso modesto concurso, como espanhóis com H, na atual emergência, se responde a impulsos irresistíveis da alma e também um dever de honra imposto pela gratidão. Ainda na nossa colônia, quem conserve nitidamente impresso na memória o belo gesto com que as ilustres damas santistas manifestaram toda a grandeza de sua alma, saindo à rua um célebre bando precatório, em que mãos fidalgas se estendiam, implorando uma esmola. Foi quando um violento terremoto, sacudindo as terras de Andaluzia, espalhou sobre aquela formosa região espanhola a fome, o luto e a dor. E é, pois, justo que nós concorramos agora para mitigar o infortúnio das populações baianas atingidas pelo flagelo. Rogo-lhe incluir na subscrição ali aberta para esse fim os 200 mil réis que lhe envio incluso, em nome do Centro Espanhol. Aproveito o ensejo para oferecer os nossos respeitos. Atenção, assina o secretário Benito Prieto Cubelas. Eu acho que realmente um gesto de grandeza, que acho que fez escola da comunidade espanhola, e hoje todos ajudando as vítimas do Rio de Janeiro. Como eu dizia, do Pedro e da Júlia, que carregam sangue espanhol nas veias, e eu quero que, modestamente, dizer, né, sempre que posso e sempre que for procurado, me colocar sempre ao lado da colônia espanhola, e assim foi na Semana de Santiago Apóstolo, em Santos, que é comemorada todo mês de julho. E tenho, felizmente, grandes amigos ligados à Espanha, alguns eu falei aqui, que estão presentes, outros não estão, como é o caso do meu prezado Pedro Zuelfer Troncoso, atual diretor de Relações Públicas do Centro Espanhol, e um grande incentivador de todas as manifestações de defesa da preservação da cultura e das tradições ibéricas. E aqui uma coincidência, né, que ele é casado com uma portuguesa e a Regina com um português de origem, né? Então, Marilida, nós sofremos o jugo espanhol, nós não tem jeito, né? A gente obedece, não tem jeito. Pois é sempre importante rendermos nossas homenagens agradecidas a quem veio antes de nós, a quem nos deu passagem, nos mostrou o que é a vida e o mundo, como nos relacionamos com os outros e como nos amamos. Somos todos, na verdade, filhos dos ibéricos e exercitamos até hoje um certo jeito galego de falar. Com certeza o S está aí para explicar. Muitos confundem com a trajetória do Rio de Janeiro, mas nós sabemos de onde veio esse S arrastado, puxado, que veio dos espanhóis, vieram dos espanhóis. Devemos aos galegos, com certa influência romana, o próprio idioma português. O poeta espanhol Antônio Machado, nascido em 1875, falecido em 1939, escreveu o seguinte: nossas horas são minutos quando esperamos saber, séculos quando sabemos o que se pode aprender. É por todas essas razões que hoje, com toda a humildade possível, quero homenagear todos aqueles que um dia passaram pela direção do Centro Espanhol, todos os diretores atuais e suas famílias, bem como toda a colônia espanhola. Logicamente, aqui cabe menção especial ao atual presidente Ricardo Alvarez, que tem exercido um mandato de altíssimo nível, porque acompanho, empenhando-se dia a dia em busca da revitalização permanente do Centro Espanhol. Parabéns, Ricardo, pela sua postura frente ao Centro Espanhol. Além disso, merece meus sinceros agradecimentos pela forma dedicada e abnegada pela qual auxiliou a realização dessa solenidade. Todos, ainda mais agora, brindado com as atas do Dom José Monteiro Esteves. Todos nós, de forma geral, devemos o descobrimento das Américas aos reis de Espanha. A nossa origem como nação, portanto, está ligada intimamente à Espanha. Da mesma forma, os espanhóis tiveram um papel fundamental na colonização brasileira. E o desenvolvimento de Santos tem muito a ver com nome de matriz espanhola. Você me ajuda, hein, Odair? Como Cortés, Valejo, Santiago, Lopes, Vasques, Gonzalez e tantos outros. E Troncoso.
Corrigido na hora certa. Garcia. Garcia, claro. Eis as razões pelas quais a solenidade de hoje é muito mais, Ricardo, que uma homenagem ao Centro Espanhol. É a nossa forma de agradecer a todos os espanhóis e seus descendentes pela formação e construção da cidade que temos hoje. E também pelas pessoas que somos hoje, que tanto aprendemos com os celtas, com os íberos, os mouros e os galegos. Com Goiás, Picasso, Dalí, Miró, Arrabal, Casals, Buñuel, Segovia e Garcia Lorca, entre tantos outros. Parabéns ao Centro Espanhol, parabéns à colônia espanhola e a todos os seus descendentes. Para mim, hoje é uma noite de honra poder, através da Câmara Municipal, estar fazendo uma homenagem a essa colônia tão importante do nosso país. Boa noite, muito obrigado. Bom, eu convido o nosso orador, o vereador Braz Antunes, para fazer a entrega da medalha de honra ao mérito Brás Cubas ao presidente do Centro Espanhol, senhor Ricardo Álvarez. Você virou? Atrapalha, né? Sai na foto, hein? Bem, festa espanhola que se preze tem que ter música e dança, ou as duas, né? Então, vamos convidar a banda do Centro Espanhol, Los Tregada, que vai executar duas músicas, Três Munheiras e a Santiago Vou.
apertando para soltar e eu fazendo o mundo aí. Tá apertando, vai soltando.
Eu convido o vereador Braz Antunes para entregar uma placa ao presidente do Centro Espanhol, senhor Ricardo Álvares. Mais um momento musical com a banda Los Tregada, com a música Monheira Chacobel 2010.
Nesse instante, eu convido o senhor Ricardo Álvares, para presidente do Centro Espanhol, para que profira suas palavras nesta casa. Boa noite. Boa noite, Vossa Excelência Odair Gonzalez, vereador da Câmara Municipal de Santos, né, que preside a mesa. Sua Excelência Márcio Rodrigues de Lara, representante do nosso prefeito João Paulo Tavares Papa, Dom Manuel Santala Montoto, cônsul honorário da Espanha, e Dom Arturo Chau, presidente do Conselho de Residentes Espanhóis da circunscrição, né, consular de São Paulo e do Brasil. Senhoras e senhores, é com muita alegria que, em nome do Centro Espanhol e Repatriação de Santos, eu recebo essa medalha de honra ao mérito Brás Cubas, pelos seus 115 anos, né? Embora, como o vereador já falou, já está com 116 anos de existência da nossa querida cidade aqui em Santos. Como bem trouxe, né, o nosso amigo vereador Brás Antunes, o Centro Espanhol vem marcando sua história em nossa cidade, pois sempre procurou colaborar ativamente tanto nas horas boas, como também nos momentos difíceis que a cidade já passou, né? Penso, porém, que nem o Dom José Monteiro Fernandes, há 98 anos atrás, e tampouco a primeira diretoria do Centro Espanhol, sob a presidência de Dom Manuel Troncoso, avô do nosso diretor Pedro Troncoso, né, não sabiam da real dimensão do movimento que se iniciava naquela época. E mesmo assim, eles plantaram a semente no polo, uma semente, né, do polo agregador da sociedade espanhola em nossa região. E ainda formaram um ambiente de proteção da cultura espanhola em Santos e no Brasil, por meio da manutenção da língua, da dança, da culinária, da música e da arte, dos costumes e dos valores trazidos da Espanha. Estejam eles onde estiver, devem estar muito felizes em saber que aqueles primeiros pensamentos que configuraram a missão do Centro Espanhol continuam vivos até os dias de hoje em nossa cidade. Desde a sua fundação, o Centro Espanhol sempre teve 3 grandes objetivos a cumprir: o associacionismo, a instrução e a benemerência. O associacionismo como forma de fomentar o espírito de associação que une os homens por vínculos sagrados de fraternidade e harmonia. A instrução, que visa a transferência de conhecimento para aquelas pessoas que se acercam da instituição. E, finalmente, a benemerência para os imigrantes espanhóis menos favorecidos que buscavam o centro para se abrigar e os amparar até que chegasse o momento da repatriação ao país de origem e que pudessem recomeçar suas vidas. Hoje, entendo que o Centro Espanhol é um portal do tempo para aqueles imigrantes que não puderam mais voltar para rever seus familiares, seus amigos, o local onde nasceram e até mesmo os caminhos que faziam quando meninos. Esse portal funciona sempre quando entramos naquele ambiente e se reúnem 2 ou mais espanhóis. Depois de formada essa egrégora, em pouco tempo, se forma o enlace dos tempos. Une-se o passado distante ao presente. As histórias de vida que eles relatam
parece que aconteceram ontem, de tão vivas e cheias de detalhes que são. Essas histórias, além de um presente a todos nós, filhos, netos, amigos, né, genros como eu, que sou agregado, são também um potente bálsamo, pois conseguem minimizar a saudade que já os fizeram sofrer e chorar dentro e fora daquelas paredes. O Centro Espanhol, durante todo esse tempo, propiciou a formação de muitos laços de amizade entre os imigrantes frequentadores. Afinal, muitos deles vivenciaram as mesmas adversidades. Pode-se dizer que se tornaram mais que amigos, pois são irmãos de vivência, de experiência e de conhecimento. Quem frequenta o Centro Espanhol pode facilmente perceber isso. Há muita cumplicidade e sempre tem alguém para trocar ideias, dar uma palavra amiga, um conselho e até um simples, mas forte abraço. É lógico que nem tudo foram flores em todos esses anos de existência. Isso é muito natural, pois não é fácil reunir 2 ou mais gerações no mesmo lugar e ao mesmo tempo, ainda que todos tenham o mesmo propósito de bem. Conflitos e atritos entre as gerações sempre existiram, principalmente porque todos são espanhóis, né? O famoso ditado sempre vem à tona: se há governo, sou contra. Cheguei a ouvir, por exemplo, depois de um jovem ficar mirando o sol, manifestar: hoje o dia está bom para se começar uma revolução. Mas no final tudo se ajusta. Todo esse movimento sempre deu muito estímulo para a direção dessa instituição, que no fundo hoje considero como uma grande família. Frequento o centro há mais de 30 anos e sei que muitos galegos, asturianos, madrilenhos, andaluzes construíram seus melhores amigos e irmãos naquela casa. Hoje a nova diretoria planeja expandir a área de atuação daqueles grandes objetivos criados há 116 anos atrás, que citei há pouco, e que estavam limitados somente à comunidade espanhola. Por isso, porque chegou a hora de retribuir o carinho que a cidade nos acolheu. Por isso estamos realizando um trabalho de divulgação da cultura espanhola, além do espaço físico do Centro Espanhol. No ano passado, quando o centro completou 115 anos, além das várias festas com músicas, danças e culinárias típicas programadas com a finalidade de agregar a comunidade santista, geralmente presidida lá pelo nosso amigo Mestre Garcia, né? Procuramos presentear a cidade com um musical no Teatro Coliseu e uma mostra de cinema no Teatro Guarani. Também acolhemos os simpatizantes da Fúria em nossa casa e comemoramos juntos a vitória da seleção com uma saborosa paella. Podemos dizer até que nós somos os únicos ex-campeões do mundo, 5 vezes pelo Brasil e 1 pela Espanha. O Centro Espanhol de Santos, né, com seu grupo folclórico Caminhos de Espanha, também representou nossa cidade fora do país no Festival Galícia Exterior em Santiago de Compostela. O grupo foi aplaudido de pé pela plateia, formada por pessoas de vários países, e ainda tivemos a grata satisfação de ver o grupo ser protagonista de um programa especial da TV A Tribuna. No final do ano, o grupo foi coroado por mais uma bela homenagem nas dependências da Academia Santista de Letras. O Coral Cantares de Espanha não ficou atrás. Fez bonito no Festival de Corais, promovidos pela Prefeitura Municipal do Guarujá, e ainda participou do primeiro Congresso de Natal, promovido pelo Instituto Histórico Geográfico de Santos, cujo presidente está aqui conosco, assistindo essa homenagem. Mas isso ainda é pouco para a nossa cidade. A nova diretoria agora busca atender o segundo grande objetivo, que é o de instruir. Por essa razão, modernizamos a Escola de Línguas e Cultura Alfonso X, o Sábio. A escola, que completou 25 anos em 2010, agora acompanha a evolução da nossa cidade e se propõe a ampliar as atividades para difundir a língua e cultura hispânica para crianças, adolescentes e adultos que necessitam dessa formação, tanto por uma questão pessoal como profissional. Além dos cursos regulares, a escola oferece cursos especiais
para negócios, conversação, atendimento a turista e ainda cursos preparatórios para os exames oficiais do Ministério da Educação da Espanha. Preocupado em acompanhar o desenvolvimento da cidade, que cada dia está ficando mais bonita, o Centro Espanhol não poderia ficar atrás. Com o empenho de alguns amigos e parceiros, como o arquiteto Santiago, por exemplo, está trabalhando em um projeto de modernização da fachada, que terá como destaque um grupo escultório representando os famosos personagens da obra máxima do escritor Miguel de Cervantes, Dom Quixote e Sancho Panza. As esculturas estão sendo idealizadas pelo nosso amigo e artista plástico de renome internacional, formado na Escola de Belas Artes de Barcelona, Dom Luís Garcia Jorge. Entendo que todo esse empenho e constância que essa diretoria vem investindo no clube é para perpetuar com responsabilidade a continuidade do que foi começado há 116 anos. Só tenho a agradecer a essa excelente diretoria que vem acompanhando nessa gestão, pois sem o empenho desse conjunto, dificilmente conseguiríamos que o Centro Espanhol continuasse sendo reconhecido como um polo tão importante da cultura espanhola em nossa cidade. Ao vereador Brás, que em seu nome eu agradeço a toda a cidade de Santos pela outorga da honra ao mérito Brás Cubas, ao Centro Espanhol. Só tenho que dizer mais uma coisa. Viver aqui não é pura sorte, mas um privilégio, e nascer aqui é participar dessa colônia. Desculpa. Viver aqui não é pura sorte, mas um privilégio. E nascer aqui é participar dessa colônia é mais que isso, é um presente do Criador. Muito obrigado. Ouviremos ainda mais uma apresentação do conjunto Los Tregada, cantando as músicas Passo Doble e Marotinha.
Bem, nós vamos partir para o encerramento, mas eu queria antes registrar a presença do senhor Joaquim Barrio Vázquez, que foi presidente do Centro Espanhol por 10 anos, e que o protocolo... O protocolo não colocou aqui, porque de fato não havia identificado, né? Então peço as desculpas desta casa por não ter anunciado no início dessa solenidade, mas o senhor sabe que, como amigo que somos já de há muito tempo, quero aqui apresentar as minhas escusas, mas sinta-se homenageado e participando desta mesa seleta, senhor Joaquim. Muito obrigado. Quero também dizer, antes de encerrar, que esta Câmara não é uma Câmara de espanhóis, mas é meio parecida, porque nunca se aprova quase por unanimidade as coisas aqui. Sempre tem muita gente do contra aqui. Mas isso, de fato, acaba dignificando ainda mais a importância desse título que vocês estão recebendo hoje, dessa homenagem, porque foi conquistada por uma unanimidade, que devemos à ação de vocês, o trabalho que vocês realizam, e a articulação do vereador Braz, que é muito habilidoso, aprendeu com o pai dele, né? Já vem de uma família de habilidosos, né? Que soube articular, soube trabalhar com todos, e quando ele apresentou o projeto, todos não tiveram nenhuma hesitação em aprovar por unanimidade aquilo que nós entendemos ser uma justa homenagem ao povo espanhol, que, acredito, muito contribuiu para a nossa formação. Deu muitos exemplos para nós todos. Deu exemplos não só no trabalho, mas eu digo que a raça e a fibra espanhola são valores que nós aprendemos, o valor ao trabalho, a forma como se dedica, né? Quase nunca concorda em princípio, mas quando concorda, vai com aquela palavra firme até o final. Então, deu exemplos para nós no trabalho e na nossa culinária, na arte, na marcenaria. Temos os marceneiros aqui presentes, que inigualáveis nessa arte, né? Até mesmo afiadores de faca, quando a gente fala afiadores de tesoura, que são antepassados daqueles afiadores de espadas, né? Que é a arte de mexer com os metais, né? Então nós temos assim, muito orgulho de ter os espanhóis, assim como os irmãos portugueses, que construíram essa cidade, construíram o cais do Porto, e temos um clube bem representado hoje, que é o Jabaquara, pelo Bento, que tem o seu torcedor Hilário, que não está aqui. Deve ter acontecido alguma banda, ele deve estar com a camisa do Jabaquara hoje, né? Mas que traz muito orgulho e trouxe e continua trazendo muito orgulho para a cidade, no campo esportivo, que revelou, como disse o Braz, grandes craques. Eu tive a oportunidade de fazer uma homenagem ao Jabaquara e relembrei de alguns, lembramento, né? E o maior deles, o Gilmar dos Santos Neves, que foi goleiro do Corinthians, né? Então eu queria fazer essas considerações, dizer que a Espanha está em alta, que agora a Espanha, além de ser um modelo econômico, um modelo de turismo, né, pelo seu povo, pelo carinho do seu povo, pela sua culinária, também no campo esportivo, né, Brian? Campeão da Europa, campeão do mundo, exportando craques para todo lado, exportando craques para a Inglaterra, né, como agora recentemente, por um valor recorde de euros, né, que é o centroavante do Chelsea, né? Enfim, eu quero dizer que para mim foi uma honra muito grande voltar a esta presidência, para, numa sessão desta, homenagear a colônia espanhola, que eu tenho muito orgulho de pertencer. E declarar encerrada a presente sessão e convidar a todos a um coquetel aqui no Salão Nobre. Muito obrigado pela presença e boa noite a todos.